Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma semana de aulas direcionada para os concursos lá de Alagoas, Polícia e Corpo de Bombeiro. E essa semana eu vou disponibilizar para vocês as questões que eu tinha prometido há um tempo atrás. Todas as questões que eu solucionei aqui no nosso canal, bem como algumas outras questões que eu tinha separado para solucionar futuramente. Eu organizei todas elas, disponibilizei. Vou deixar o link aqui na descrição para você fazer o download e praticar essas questões. Todas elas são da CESP. Professor, tá com gabarito todas as questões? Nenhuma questão tá com gabarito, porque como eu falei para vocês, foram as questões que eu selecionei para responder aqui no canal. Algumas eu já respondi, a grande maioria já foi respondida, as outras eu ainda não respondi. As que eu respondi você pode conferir aqui no meu canal. As que eu não respondi, você encontra facilmente aí nos sites especializados para concurso. Estude Mais, o que concursos, enfim, tem vários sites de questões que você pode ver o gabarito dessas questões que está lá, certo? São quantas questões, professor? Não sei, são acho que mais de 50 questões, deu 35 páginas ou foi 32 páginas, certo? Esse link ele está disponibilizado no Dropbox. Se você não tem ele instalado no celular, não precisa baixar, é só você botar não quero fazer o download, não quero baixar o aplicativo, só fazer o download e depois vai lá, baixa, pode imprimir e praticar essas questões, certo? Um ponto importantíssimo para destacar, esse material é disponibilizado gratuitamente, qualquer pessoa poderia fazer isso, era só entrar no site que concurso, que eu peguei muitas questões de lá, no Estude Mais, peguei questão lá também, peguei questões das provas do próprio site da CESP e coloquei no PDF, qualquer pessoa poderia fazer isso, certo? Então isso que eu estou disponibilizando aqui não é garantia de sua aprovação, porque tem algumas pessoas por aí que diz: eu passei em 30 concursos, todos em primeiro lugar, e isso aqui é o resultado da minha aprovação e você vai passar também. Não. Comigo não é assim, são apenas questões que a gente está trabalhando aqui nas aulas que podem lhe auxiliar de forma significativa para os estudos de matemática para o concurso da PM e do Corpo de Bombeiro. Tudo bem assim? Então vamos começar a nossa aula. E na aula de hoje nós vamos voltar ao assunto de sistemas lineares, que é o assunto da Polícia Militar, não faz parte do Corpo de Bombeiro, apenas da Polícia Militar. E esse conteúdo de sistema linear, ele é bem delicado porque você tem que fazer bastante interpretação das questões, porque você vai ter que escrever as equações que envolvem esses sistemas lineares. Tudo bem? Já tivemos uma aula, se você perdeu essa aula aí, como eu mostro para vocês como a gente faz a solução do sistema pelo método da adição e da substituição, clica no card que vai aparecer por aqui para você assistir essa aula e depois entender mais a fundo essa aula que a gente vai trabalhar agora. Tudo bem? Então vamos lá à nossa aula. Essa questão ela foi do ano de 2010, lá da Polícia Militar do Espírito Santo, conteúdo de sistema linear. Só que esses conteúdos de sistema linear a gente tem que estar bastante atento, porque veja, eu tenho a substituição e tem a adição. Sempre eu vou usar esses recursos, lembre de um ponto que a banca quer sempre lhe confundir. E isso foi uma questão simples, mas que a banca confundiu e gerou muita dúvida em alunos. Veja o que a questão diz, ó. Considere que a soma das idades de dois meninos seja igual a 8 anos, certo? E que essas idades em anos sejam medidas por números inteiros e que cada menino tenha pelo menos 2 anos. O que é que ele diz isso? Que as idades não podem ser um ano e meio, tipo 1,5, 2 anos e meio, 2,5 e assim por diante. E ele diz também que nenhum menino pode ter 1 ano de idade, é de 2 para cima. Veja que ele diz aqui, ó, pelo menos 2 anos, ou seja, de 2 anos para cima. Julga os itens a seguir. Se a diferença entre as idades dos meninos for maior que 3 anos, então um dos meninos terá, ou seja, quando ele diz terá, é obrigatório a idade superior a 5 anos. Então vamos escrever as equações. Primeiro ele diz aqui o seguinte, ó. Vou logo destacar aqui, a soma das idades dos dois meninos é igual a quantos anos? 8. Vamos escrever aqui, ó. X mais y é igual a 8. E no enunciado ele está dizendo que a diferença entre essas idades for maior que 3, ou seja, a subtração x menos y tem que ser maior que 3. Consequentemente, obrigatoriamente, um dos meninos vai ter a idade superior a 5 anos. Aí você diz, opa, professor, isso aí não é uma equação, inequação. Aí a gente vai fazer o seguinte, ele está dizendo que se os meninos, a subtração for maior que 3, ele está dizendo que não pode ser número quebrado, vamos falar numa linguagem popular, só números inteiros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então o próximo número depois de 3 seria quanto? O 4, né? Então vamos testar igual a 4 e vamos resolver esse sistema de equação que é o mais simples possível, certo? Vou somar membro a membro, x mais x vai dar 2x, y menos y vai dar 0, 8 mais 4 vai dar 12.
O 2 está multiplicando, vai dividindo, x vai ser igual a 6. Se x vai ser igual a 6, obrigatoriamente um dos outros meninos vai ter quantos anos? Vai ter 2 anos. Um vai ter 2 anos e o outro vai ter 6 anos. Isso é verdade? Um deles vai ter a idade superior a 5 anos? Sim. Se eu coloquei 4, isso aconteceu. Se eu colocar 5, 6, 7, 8, não importa. Aconteceu com 4, se não acontecer com mais nenhum outro, não tem problema. Tudo bem? Consequentemente, eu posso considerar esse item correto. Tudo bem? Vamos ao próximo item que diz o seguinte. Se a diferença entre as idades dos meninos for 2 anos, então o produto das medidas dessas idades em anos será inferior a 14. Ele está dizendo, ó, se a diferença x menos y for igual a 2, então o produto multiplicação, quando ele está falando de produto, ele está falando de multiplicação, x vezes y vai ser menor que 14. Aí você pode dizer, professor, então a gente poderia usar a mesma regra, né, anterior. Eu poderia colocar aqui igual a 13, se é menor que 14, o próximo número menor que 14 é 13. Agora perceba que aqui a gente ia parar num sistema de equação do segundo grau. Aí a gente tinha que multiplicar, encontrar x1, x2 e tal, depois fazer, ia gastar muito tempo. Aí a gente poderia usar que raciocínio? O enunciado está dizendo que a soma desses dois meninos é igual a 8 anos. E a subtração é igual a quantos anos? 2 anos. Aí eu vou tentar descobrir qual é o valor de x e y. X mais y é igual a 8, de acordo com o enunciado aqui. E de acordo com o segundo item, x menos y é igual a quanto? A 2. Vou resolver esse sistema aqui, ó. X vai ser igual a quanto? A 5. 2 está multiplicando, vai dividindo. 10 dividido para 2 é igual a 5. Consequentemente, y vai ser quem? Encontramos x. Y vai ser quem? Y vai ser, ó, nada mais, nada menos que 5 mais y igual a 8. Obrigatoriamente, y vai ser igual a quanto? A 3. Se y vai ser igual a 3 e x igual a 5, aí eu venho para cá, ó. X, que é 5, menos 3, que é y, vai ser igual a 2. Se eu multiplicar esses números, vai dar 13. X vezes y vai ser igual a 13. X é 5 e y é quanto? É 3. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 15. Ou seja, o item está errado. Vai dar um número superior a 14. Tudo bem assim? Então veja que na parte da matemática, de resolver os sistemas, foram relativamente simples. Entretanto, a interpretação da questão foi muito profunda. Tudo bem assim? Essa questão foi de 2014. Veja o que é que ela fala. Ó. Se Aldo, Pedro e Júlia confeccionarem juntamente 50 camisetas em uma semana, então a gente já vai logo escrever aqui, ó. Aldo mais Pedro mais Júlia, eles confeccionaram quantas camisetas? 50 camisetas. Se a soma das quantidades confeccionada por Aldo e Júlia, Aldo mais Júlia, foi igual a 2 unidades a mais que o dobro da quantidade confeccionada por Pedro. Então, o dobro de Pedro é 2P, mas ele está dizendo que é 2 unidades a mais, então tenho que somar mais 2. Tem que ter muito cuidado. Se ele dissesse a quantidade de Aldo e Júlia é igual ao dobro de Pedro, seria A mais J igual a 2P. Mas ele está dizendo que é 2 unidades a mais, consequentemente eu tenho que somar 2 unidades aqui do lado direito da equação, tudo bem? Prosseguindo com a leitura, ele diz, se a quantidade confeccionada por Pedro for 3 unidades a mais, Pedro for 3 unidades a menos, tem que ter bastante atenção, ó, 3 unidades a menos que a quantidade confeccionada por Júlia. Então a gente vai escrever desse jeito, ó. Pedro é igual a Júlia menos 3 unidades. Então Pedro confeccionará nessa semana mais de 15 camisetas. Então veja que a gente tem que descobrir o valor de quem? De Pedro. Consequentemente eu tenho que montar o meu sistema aqui, ó. A mais P mais J vai ser igual a 50. Observe que eu vou pegar esse P que está aqui e colocar para o lado de lá negativo. Consequentemente, eu vou ficar com A menos 2P mais J igual a quanto? A 2. Professor, não entendi. Perceba que eu troquei de membro aqui, ó. O 2P está positivo, vai para lá negativo. Consequentemente, eu botei P embaixo de P, A embaixo de A e J embaixo de J para ficar mais fácil na hora da gente trabalhar, tudo bem? Consequentemente, agora eu posso fazer a minha adição.
Agora, se eu fazer a edição do jeito que está aí, eu não vou conseguir cancelar duas incógnitas, porque veja que eu tenho 3 incógnitas aí, então eu tenho que cancelar no mínimo 2 para conseguir solucionar esse sistema. E quais são as que eu tenho que cancelar? A e J, porque eu quero descobrir P, que representa Pedro. Consequentemente, eu venho aqui e multiplico por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, eu só vou trocar todos os sinais. Então vai ficar A mais P mais J igual a 50, menos A mais 2P menos J igual a menos 2. Tem que ter bastante cuidado na hora de fazer a troca dos sinais, porque eu multipliquei por menos 1, o que era positivo fica negativo, o que era negativo fica positivo. E agora eu vou fazer a soma. Quando eu fizer essa soma, perceba que eu vou cancelar o A com A, P mais 2P vai dar 3P, J eu cancelo com J, 50 menos 2 vai dar quanto? 48. Consequentemente, P vai ser igual a 48 dividido para 3. 48 dividido para 3 vai dar 1, é 16. E ele está dizendo aqui, ó, vai ser mais de 15 camisas? Sim, vai ser mais que 15 camisas. O item está corretíssimo. Tudo bem assim? Veja que esse item, todos os alunos falam, professor, sistema de equação, sistema de equação. Quando você faz uns 4, 5, 6, 7 sistemas, a parte de matemática fica ok. Mas a grande maioria dos alunos sente dificuldade na hora de pegar o enunciado e escrever as questões. Pegar o enunciado e escrever as questões. Essa questão que a gente vai responder aqui agora, ó, CESP 2017 da PM de Alagoas, viu? Essa questão, esse item aqui botou para trabalhar sistema de equação, substituição, foi equações grandes, certo? E foi lá de Alagoas. Presta atenção no que o enunciado fala, ó. Os soldados Pedro e José, na função de armeiros, são responsáveis pela manutenção de determinada quantidade de armas da corporação, limpeza, lubrificação e municiamento. Se Pedro fizer a manutenção das armas que estavam em seu encargo, mais 50 que estavam a cargo de José, então Pedro fará a manutenção do dobro de armas que sobraram para José. Você diz, professor, aí é onde o bicho pega, né? Aqui é onde entra a interpretação, ó. Você tem que ler e escrever parte a parte, com muita calma, certo? Vamos escrever devagarzinho aqui, ó. Se Pedro fizer a manutenção das suas armas, mais 50. Tudo bem? Isso vai ser igual ao dobro do que sobrou de José. O que é que sobrou de José? José menos 50. Isso aqui multiplicado por 2. Tem que ficar entre parênteses, professor? Tem, porque se você não botar parênteses, o 2 está multiplicando só os 50. E é o dobro do que sobrou, certo? Continuando a leitura, ele diz o seguinte, se José fizer a manutenção das armas que estavam a seu encargo, mais 60 que estavam a cargo de Pedro, José mais 60, ó, ele fez a manutenção das armas dele, mais 60, concorda? José fará a manutenção do triplo de armas que sobrou para Pedro, aí vai ser a mesma história, eu vou pegar Pedro, tirar as 60 armas que foi para José e multiplicar por 3. Aí ele diz, nesse caso, a quantidade de armas para manutenção a cargo de Pedro e José é superior a 260, aí eu tenho que descobrir a quantidade de armas de Pedro e José. Aí vamos trabalhar esse sistema aqui agora. Primeiro passo é eliminar os parênteses, ó. Vou ter que fazer essa multiplicação aqui. Deixa eu colocar uma cor mais escura. Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes J, 2 vezes 50. 3 vezes P, 3 vezes 60. Quando eu fizer essa multiplicação, ó, eu vou ficar com P mais 50 igual a 2J menos 100, concorda? 2 vezes J, 2J, 2 vezes menos 50, menos 100. E em seguida eu vou ficar com J mais 60 igual 3 vezes P vai ser 3P, 3 vezes 60 é 180. 3 vezes 6 é 18, 3 vezes 60 é 180. Tudo bem? Consequentemente eu vou pegar esses números aqui e colocar para lá, ó. Tanto 50 quanto 60. Logo, as equações vão ficar dessa maneira. P vai ser igual a 2J menos 100, menos 50. Menos 50. E J vai ser igual a 3P, menos 180, menos 60. Tudo bem assim? Fazendo a adição, vamos ficar com que situação? Vou escrever aqui ao lado. P vai ser igual a 2J menos 150. Observa aqui, ó, menos 100, menos 50, menos 150. E J vai ser igual a 3P, menos 180 menos 60 vai dar menos 240. Tudo bem assim? Aí veja que esse sistema de equação não dá para a gente resolver pela adição. Então tenho que resolver por onde? Pela substituição.
Então, eu vou pegar o valor de Pedro, que eu sei que representa isso aqui, e substituir na segunda equação. Então, José vai ser igual a 3 vezes Pedro, mas Pedro é quem? Ó, 2J menos 150. Ainda tenho que colocar o menos 240. Não pode esquecer disso, tá? Fazendo a multiplicação, a gente vai ter o seguinte resultado. Ó, 3 vezes 2 vai ser 6. 6 o quê? 6J. 3 vezes 15 é 45, ou seja, 450 menos 240. Consequentemente, J vai ser igual a 6J menos 450 menos 240 vai dar 690 menos 690. Veja a mão de obra que dá para fazer uma questão dessa, né? J menos 6J, ele vai ser igual a 690. Observe que aqui está positivo, eu joguei para o outro lado negativo. Então, vou ficar com menos 5J, ele vai ser igual a menos 690. J vai ser menos 690 dividido para menos 5. Com isso, eu vou encontrar a quantidade de armas de José. 690 dividido para 5. Sobra 1, baixo 9. 3 vezes 5 é 15, sobra 4. Vai dar 0. 138 armas de José. 138 armas de José. Aí eu vou encontrar a quantidade de armas de Pedro. Como é que eu vou encontrar a quantidade de armas de Pedro? Vem aqui, ó. E no lugar de J, coloco 138. Aí vamos ficar com o seguinte, ó. Pedro vai ser igual a 2J, 138 menos 150. 2 vezes 138, vamos fazer aqui no cantinho, 138 vezes 2, 16 vai 1, 7, 276. 276 menos 150. 276 menos 150 vai dar 126. Então, Pedro tinha 126 armas e José 138. Quando eu somar as duas, vai dar 250 e 60 e pouco, né? E ele está dizendo, ó, vai ser superior a 260. Sim, vai ser superior a 260, vai ser 260 e alguma coisa. Tudo bem? Então, veja que foi um sistema de equação trabalhoso, certo? Que se você não tiver certeza, esse é aquele item que quando você pega ele para resolver na prova e você vê, então, eu sei sistema de equação, mas vou demorar um tempo, deixa ele por último. Certo? Deixa ele por último. Até porque se você fizer essa questão errada, vai comer uma certa. Tudo bem? Se você errar uma questão dessa, a certa que você tinha certeza, já era. Então você deixa para fazer por último e vai lá com bastante calma, certo? Porque a prova, a CESP, bota uma questão dessa exatamente para lhe atrapalhar com o tempo. Imagina uma questão dessa aqui sendo a terceira questão da prova de matemática, faltando mais 7 questões. Aí, meu amigo, você passa 30 minutos, 40 minutos nessa questão, dependendo do seu nível. Quando você vai olhar o resto da prova, não dá tempo de responder. Então tem que ter bastante cuidado, estudar. Não é apenas estudar, concurso não é apenas estudar o conteúdo. Você tem que estudar a prova, tem que estudar a banca, tem que estudar o tempo. Tudo isso levado em consideração, tudo bem? E com isso encerramos a nossa aula de sistema de equação. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha com os amigos que estão estudando para esse concurso, para nos ajudar a crescer o canal. Tudo bem assim? Valeu e até a próxima aula.